determinar a aceleração, a gente sempre precisa da velocidade. Ótimo, a velocidade do ponto B foi dada. E aí nenhum problema. Só que para a aceleração foi dado o alfa 2A, a aceleração angular da barra 2. Certo? Então, a aceleração da barra 2, você vai conseguir achar a aceleração de A primeiro, para depois achar a aceleração de B. Portanto, você precisa das respectivas velocidades. A velocidade de A, a velocidade de B foi dada, e a velocidade de B em relação a A, ou de A em relação a B. Certo? O seu primeiro gráfico é o gráfico das velocidades. Então, vamos lá. A gente conhece o VB. Se conhece o VB, dá para determinar graficamente o VA. VA é igual a VB mais V de A em relação a B. Desse em relação a quem você está somando. A direção da velocidade do ponto A. Ponto A escreve trajetória circular, trajetória curvilínea em torno do O2. Então a direção da velocidade é perpendicular ao raio. Perpendicular, nesse caso, a barra, direção VA. VB já está anotado, direção, sentido e móvel, mas está aí. E a direção da velocidade de um ponto em relação ao outro, no caso aqui A em relação a B, é perpendicular ao raio, perpendicular à distância entre os dois pontos. Na distância entre o ponto A e o ponto B tem uma barra aí, então está definindo a distância entre eles, ou a direção da velocidade. Certo? Então, dessa forma, vou determinar aqui uma origem para começar, o ponto onde eu vou começar o meu gráfico das velocidades, tá certo? Vou começar pela velocidade do ponto B, que eu conheço. Essa daqui é a origem das velocidades. Toda vez que você for fazer o gráfico, na prova principalmente, indique qual é a origem, indique de que forma você começou para entender o que você fez. Não marca lá qual é a origem. Direção, sentido e módulo do VB definidos, coloca o VB no gráfico. Então está aqui. Essa é a velocidade do ponto B. Direção, movimento retilíneo. Sentido indicado pela setinha. Módulo, 2 metros por segundo. Tranquilo? Somando com a velocidade de V em relação... Desculpa, somando com a velocidade de V, tá? Somando aqui, dá a velocidade de A em relação a B. A única coisa que a gente conhece dela é a direção. Então pega lá, coloca o seu esquadro aqui, pega o outro lado dele e já traz para cá. Então pega essa perpendicular e traça na extremidade do VB, já que você está somando com ela. Então isso daqui é a direção da velocidade de A em relação a B. Por que na extremidade do VB? Porque você está somando vetorialmente. Só lembrando. Bom, já somei o vetor conhecido, mas a direção do outro. Volto, vou para o outro lado da equação, volto para a origem do gráfico. Vetor soma, vetor resultado, volta para a origem. Direção VA é a única coisa que a gente conhece. Joga a direção VA na origem. Então pega perpendicular a essa barra aqui, traz para cá e marca ela na origem. Pronto. Está aí o gráfico das velocidades. Essa daqui é a direção da velocidade do ponto A. Direção de V, A em relação a B, na extremidade do VB. Direção VA, direção de ponto na origem. Tranquilo? Algum problema até aí? Definido então que é a velocidade, ponto A, e a complementar velocidade de A em relação a B. Que a gente vai precisar de todas elas para poder fazer
a aceleração. Tudo bem? Então, VB já estava definido, vale 2. VA você vai medir no gráfico, 2 metros por segundo também. E o VAB você vai medir no gráfico, vai dar 1,5, 1,5 metros por segundo. Pronto. Esses são os resultados das velocidades. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Sim, não, talvez, quem sabe. Nani? Tá bom. Então vamos na aceleração. Queremos a aceleração do ponto B. Ponto B está unido ao ponto A por uma barra, por um elemento rígido aí. Então vamos relacionar os dois pontos do mesmo jeito que a gente fez para a velocidade. Só que para a velocidade eu isolei o ponto A, para a aceleração eu vou isolar o ponto B. Então desta forma, a aceleração de B é igual à aceleração de A mais a aceleração de B em relação a A. Se você quiser economizar essa linha aí, você pode ir direto para as duas parcelas, né? Normal, tangencial, normal, tangencial. Só para lembrar o que foi feito, você pode ir direto. Então, por teoria, cada uma das acelerações tem duas parcelas. Então, teoricamente, P tem uma normal e uma tangencial. Depois, o A tem uma normal e uma tangencial. E a complementar, normal BA e tangencial BA. Tranquilo? Então, teoria. Aceleração tem duas parcelas, uma normal e uma tangencial. O ponto B descreve trajetória retilínea. Tá? Esse bloquinho, ele corre dentro dessa guia, esse bloquinho corre orientado pela linha lá, movimento retilíneo. Quando o movimento é retilíneo, tem uma observação lá na teoria relativa a isso. Essa observação é a seguinte: a aceleração normal para o movimento retilíneo é zero. Movimento retilíneo, aceleração normal, zero. Quando é movimento retilíneo, não tem parcela normal. Parcela normal aponta por cento de giro, não está girando, então só tem aceleração tangencial, não tem normal. A tangencial nessa situação aqui, o que eu conheço dela? Só a direção. Eu não tenho mais nenhuma outra informação a respeito dela, então só conheço a direção. A aceleração normal do ponto A velocidade do ponto ao quadrado, dividido pelo raio de giro. O que é o raio de giro do ponto A? Ele gira em torno de O2. De O2 até A. Essa distância aqui é o raio de giro dele. Aceleração tangencial. Alfa 2, que é a aceleração angular, vezes o raio de giro, O2A, novamente. Tá certo? Então, essa parcela normal, essa tangencial. Aceleração normal de B em relação a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. B em relação a em relação a B, esse raio é sempre a distância entre os dois pontos. Então é a distância, é o comprimento da barra BA, da barra B. E finalmente, da tangencial, a gente só tem
a direção, que a gente não tem nenhum alfa, a gente não tem nenhuma outra informação que possa nos ajudar a chegar nesse valor sem ser no gráfico. Tudo bem até aí? Senhor, aí por que é zero mesmo? Porque é movimento retilíneo. Movimento retilíneo normal zero. Que é esse pistão aqui? Ponto B. Ponto B corre com movimento retilíneo. Movimento circular do ponto A, movimento retilíneo do ponto B. Teoria, na aula passada, aceleração normal, movimento retilíneo, normal igual a zero. Que é a primeira folhinha lá na aula. Cinemática gráfica, aceleração. Que eu anotei no quadro aqui, na aula passada. Tudo bem? O que mais? Até aí. Tem que montar a equação, tem que chegar nos valores para que você consiga definir qual é a escala do teu gráfico, né? Senão pode cair coisa fora da lousa, então tem que montar a equação primeiro, da aceleração. Então vai lá, faz as respectivas contas. Essa é só a direção, VA ao quadrado, 2 ao quadrado, por O2A, 0, 1, 2, 5. Aqui é o alfa 2, 100, vezes 0, 1, 2, 5. Aqui o VBA ao quadrado. Eu preciso de VBA e eu tenho VAB. Posso usar? A diferença de VBA para VAB é simplesmente o sentido, só a setinha. Isso é VAB, se o sentido tivesse para cá era VBA. Então em módulo é a mesma coisa. Tá? Eu posso usar. Aqui vai ficar 1,5 ao quadrado pela distância. Barra B, 350 milímetros, 0,35. Tranquilo? Então aqui, quanto que dá? R$32 esse? Duas casas para cá, 12,5. 6,43. E 1,5 quadrado, 6,43. Já vou arredondar para 6,5. Ou 6,4. Já arredondei para cima. Então o seu gráfico tem 32, 12,5 e 6,5. Uma escala para que o 32 não caia fora da folha e uma escala para que o 6,5 não fique tão minúsculo que você não consiga desenhar. Tá? Por exemplo, se você pensar em milímetro, né? Aqui é metro por segundo ao quadrado, mas 32 milímetros, o 6,5 vai ser complicado, porque essa régua nem tem meio, né? Então, vamos dizer que eu pego em milímetro e multiplico por 2. Isso virou 64, já ficou um tamanho razoável. Isso vai ficar 25, já ficou com 13, já melhorou um pouquinho. Tá certo? Então, pensando numa escala aí gradual em milímetro. Mas você pode escolher qualquer escala que você quiser para desenhar. Tudo bem? Então vamos lá. Com essas informações, vamos jogar tudo isso daqui lá no gráfico. Admite uma origem para as acelerações. Normal, aliás, B só tem normal. Aceleração, B só tem tangencial, normal é zero. Aceleração normal de A aponta do ponto para o centro de giro. Então eu vou ter uma origem aqui, em que o B só tem tangencial e a normal aponta aqui para baixo. Esse negócio não pode estar muito embaixo na minha folha aqui, né? Melhor jogar lá para cima. Eu tenho uma outra que aponte para cima. Então, vou colocar aproximadamente por aqui. Essa é a origem das acelerações. Tá? Então, do mesmo jeito que eu marquei uma origem para as velocidades, você precisa me indicar uma origem para as acelerações para saber o que você tem no gráfico. Tudo bem até aí, pessoal? Certo? Então vai lá.
usando a teoria, pega tudo que está aí nessa equação e joga ela no gráfico. Deixa eu bolar uma escala aqui. O 6,5. O 12,5, o 32. Vamos lá. Se você quiser começar já pelo lado de cá, aceleração normal é 0, passo para a parcela tangencial. O que eu tenho da parcela tangencial? Somente a direção. Tá? Aceleração tangencial tem a mesma direção da velocidade. Então já vou marcar lá no gráfico qual é a direção da aceleração tangencial de V. Está aqui, ó. Essa é a direção da aceleração tangencial de V. É a única coisa que eu tenho. Normal, não tem normal. Só tem tangencial. Então, normal zerou, vai para a origem, a primeira está lá. Igualdade, passo para o outro lado da equação, voltei para a origem, vou jogar a soma vetorial. Primeiro deles, normal de A. Qual é a direção da aceleração normal? A aceleração normal, ela é perpendicular à velocidade, ela é paralela ao raio. Então, isto daqui seria a aceleração normal do ponto A. Tá certo? Direção dela. Direção da aceleração normal. Eu inventei? Não, está na teoria. Aceleração normal, a direção é perpendicular à velocidade. Sentido. A ponta do ponto para o centro de giro. Nesse caso, a ponta de A para B. O sentido dela é para baixo. Módulo 32. Então, pega uma perpendicular à velocidade aqui, leva até aqui no gráfico, joga lá. Isso daqui é a direção da aceleração normal. Ok? Sentido dela, de A para o ponto de giro. Então, de A para O2. De modo 32. Pronto. Está aí o vetor que representa a aceleração normal do ponto A. Daqui, aqui embaixo, esse cara aqui é o vetor. A aceleração normal de A. Tudo bem? Normal de A. A escala é a mesma coisa nesse gráfico? Alguém pergunta algo? Não, eu ouço voz do aluno. Já respondeu. Já. Deve ter sido alguma resposta do aluno também, porque eu juro que eu não falei nada. Deve estar. Vai ao pau e completar. Normal de A, tranquilo? Se você já colocou a normal de A, continuando a minha soma, onde ela termina? Tangencial. Bom, sem olhar nada, qual é a direção da tangencial? Ela é a mesma direção da velocidade. Se a normal é perpendicular à velocidade, a tangencial é perpendicular à normal. Então, eu viria aqui com a minha régua 3, 4 e traçaria uma perpendicular a essa. Isso aqui é a direção. Aceleração normal, perpendicular a ela, 90 graus. Aceleração tangencial. Quem indica o sentido? Ah, vai depender se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado. Só que aqui está sendo indicado pelo alfa 2. A alfa 2 está indicando que ela é desta forma, né? A aceleração. Portanto, o meu vetor aceleração tangencial está deste ponto para cima. E o módulo? 12,5. Da mesma escala que você fez o 32. Tá lá o 12,5. Joga aqui. Acha a aceleração tangencial do ponto A. Só por que a pracinha é?
está indicado pelo α2, pela aceleração angular. Então, aqui 90 graus, voltando a direção, 90 graus. O sentido, α2, quem me perguntou? α2, está para onde? Para que lado indicado aqui? Para cima. Se eu estivesse para baixo, seria um movimento retardado e nossa aceleração tangencial estaria para baixo. Indicado por ele. E o módulo 12,5. Pronto. Essa daí é a aceleração tangencial. Aceleração tangencial de A. Normal tangencial. Tudo bem? Dúvida até aí? Tranquilo por enquanto? Continuando nossa ação. Mais normal de A em relação a B. Se quiser marcar aqui para depois estudar, né? Perpendicular ao raio, paralela à velocidade, seria a direção da tangencial de A. Deixa eu ver isso. Entendi que corta. Tudo bem? Aceleração normal de B em relação a A. A normal de B em relação a A tem que ser perpendicular à velocidade. Está aqui, ó. Direção da aceleração normal de B em relação a A. Essa direção vai somar com a tangencial. Então, aqui onde terminou a tangencial, traça essa direção. Tranquilo? Colocou o esquadro lá, pegou a direção, trouxe para cá, marcou. Pronto. Isso aqui é a direção da tangencial de B em relação a A. Agora entra o campeão de erros. Tá? Qual é o sentido da aceleração normal de B em relação a A? É de B para A ou é de A para B? Chuta aí, só tem duas possibilidades. Ou você acerta ou você erra. B para A, isso mesmo. Não tem nada a ver com velocidade. Agora é aceleração. O que você escreveu é o que está valendo. Normal de B para A. A ponta de B para A. É a aceleração do ponto A, perdão, é a aceleração do ponto B em relação ao centro de giro A. B para A. Ela aponta desse jeito mesmo, do jeito que você escreveu. Se fosse A para B, de A para B. Tranquilo? Então, o sentido, perdão, a direção é perpendicular, o sentido aponta de B para A. Então, descobrir que ela começa aqui, vai para cima. Pronto, já está definido direção e sentido. Módulo 6,5. Então, 6,5. Marcou aqui o 6,5. Esta é aceleração normal B em relação a A. Perguntas? Dúvidas? Vamos quase lá. Tranquilo por enquanto? O que faltou? Onde ela termina? Somar tangencial BA. O que eu tenho da tangencial? Só a direção. Eu sei que a tangencial de B em relação a A é perpendicular à normal, né? Eu sei que a direção dela aqui é a mesma da velocidade. Essa aqui é a direção da aceleração tangencial de B em relação a A. Pronto, é isso que eu vou colocar aqui, perpendicular à normal.
A única coisa que eu conheço dessa aceleração aí. A única coisa que eu conheço dela é direção. Tranquilo? Algum problema? Colocou no gráfico aí tudo que era possível de acordo com aquela equação, tudo que a gente conhecia. Normal de A, direção, sentido e modo. Tangencial de A, direção, sentido e modo. Normal de A, direção, sentido e modo. Tangencial de A, só direção. Tangencial de B, só direção. Certinho? Então falta fechar o gráfico e achar os respectivos valores. Fechar o gráfico. O último termo, o vetor do lado de cada equação, fecha com o último vetor do lado de cada equação. Isso significa que esta direção encontra com essa direção em algum ponto. Em algum ponto elas convergem, essas duas direções. Tá? Acho que fica óbvio que direção tangencial de BA tem que ser prolongada para lá, direção tangencial de B tem que ser prolongada para cá, para encontrar. Qualquer outra possibilidade, elas vão divergir, não vão se encontrar. Então faz isso. Prolonga essa direção para cá, prolonga a direção da tangencial BB para cá também. Pronto, se encontraram ali naquele ponto. Tudo bem? Naquele ponto onde se encontraram, você tem final da tangencial BA, final da tangencial de B. Então essa daqui é aceleração tangencial de B em relação a A. Essa outra aqui é aceleração tangencial de B. B só tem parcela tangencial, não tem normal. Portanto, essa daí é a própria, né? Essa daqui é aceleração do ponto. Que é o que você está procurando, que é o que você quer. E aí? Qual dúvida? Professor, a velocidade de A para B aponta para o A. A menos B. E na aceleração é o contrário? Não. Não pode relacionar uma com a outra justamente porque uma velocidade é da aceleração. Aqui é um vetor final menos início. A menos B. A menos B. Ou segue a soma vetorial. VB mais VAB. Certo? Lá tem uma teoria específica. Aponta para o centro de giro. O que é o centro de giro? Se você quer a aceleração de B em relação a A, é como o B está se comportando em relação ao centro de giro A. Se você quer a aceleração de A em relação a B, é como A está se comportando em relação ao centro de giro B. Lá não é uma aceleração, lá é uma parcela normal, segue uma teoria, que não tem nada a ver com velocidade. Resumindo, se você quiser em termos práticos, seria o contrário. Só cuidado para não confundir. Aqui você segue simplesmente a conta. Você tem VB, você somou essa e chegou lá. Essa é VAB. A menos B. Ali não. Ali você tem uma normal de B para A. Do ponto B para o ponto A. Do ponto que você está levando em consideração o que acontece com o movimento dele normal em relação ao centro de giro. Melhorou? Sim. Isso que eu falo que é campeão de erro. O pessoal vai pela aceleração, pela velocidade e faz igual. E aí já é. Mais dúvida lá na aceleração de B?
Bom, pediu a aceleração de B acho que dá 32, 32,5, né? Assim, qualquer aqui. Aceleração do ponto B, 32,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do ponto B. Como ele está acelerando nesse instante, considerado quanto ele está acelerando. Se você quiser, pode deixar assim, acabou o seu problema. Se você quiser marcar para lembrar da teoria, normal de A mais tangencial de A, essa mais essa dá aceleração do ponto A. Vamos começando aqui da origem até esse ponto, isso é a aceleração de A. Se quiser marcar no gráfico para lembrar, aceleração do ponto A, normal mais tangencial. B não tinha normal, foi só tangencial. E também, normal BA com tangencial BA dá aceleração de B para A. Esta mais essa. Se quiser marcar assim, fecha o seu gráfico deste vetor, que seria a aceleração de B em relação a A. Tranquilo? Então, na primeira linha, a aceleração de B é a aceleração de A mais a aceleração de BA. Só que eu não chego na aceleração de A sem normal e tangencial. Eu não chego na aceleração BA sem normal e tangencial. E a aceleração de B eu cheguei só com a parcela tangencial, porque é muito 20 mil. Então, não tem normal, resolvido nosso problema. Tudo bem? Dá uma olhada lá.